Por mais oportunidade que nós temos aqui para juntos a gente adorar o Senhor, como nós cantamos aqui nessa noite, né? Com toda a nossa força, com toda a nossa energia, a Ele a glória, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Queremos louvar a Deus por algumas pessoas que nos visitam aqui nessa noite. Tem aqui a nossa lindíssima irmã, da nossa irmã Enildes, mais uma vez está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Miralva, seja muito bem-vinda, irmã Miralva. Tem ali a irmã, da nossa irmã Elinalva, seja muito bem-vinda também, em nome de Jesus. Tem uma irmã ali do lado também, que sempre está aqui nos visitando, também seja muito bem-vinda. Tem minha colega de trabalho, que ninguém conhece, Romilda, né, que já tem caminhado aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Romilda. Do outro lado aqui, tem ali, né, umas 3 abençoadas, servas do Deus Altíssimo, a Aline e sua comitiva, a Aline que nós conhecemos na Igreja Batista de Taigara, o pastor Davi, que hoje nos presenteia com a sua presença, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus, amém, né? Os demais já são daqui do nosso convívio, que Deus continue abençoando. Meus queridos, eu queria dar aqui alguns avisos. A nossa irmã Sara avisou, né, no início do culto, que de hoje a 8 nós não teremos o nosso tradicional culto aqui do domingo. O nosso culto de Natal será na segunda-feira, dia 25, ok? A partir das 6h30, então nós vamos começar mais cedo, para terminar mais cedo. Na segunda-feira, feriado, nós teremos o nosso culto de Natal, amém? Os irmãos entenderam? Domingo de noite, não teremos culto aqui. Domingo de manhã vai ter, pastor, nosso EBD? Vai, e nós queremos que você esteja aqui. Hoje foi uma bênção mais uma vez, como tem sido, e nós no próximo domingo vamos terminar a lição 9, então venha para a EBD, a nossa última EBD de 2023, será no dia 24 de dezembro. Eu quero avisar os irmãos também, que a partir do dia 3 de janeiro, somente no mês de janeiro, enquanto todo mundo está de férias, inclusive eu, né, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou precisando de umas belas e merecidas férias. No mês de janeiro tem muita gente que viaja, o pastor vai estar viajando, o pastor Valdério vai estar aqui junto com o pastor Júlio, então somente no mês de janeiro, grave bem isso aqui, porque tem muita gente desinformada, a gente fala uma coisa, os irmãos entendem outra, então eu vou falar com bastante calma. Somente no mês de janeiro, a partir do dia 3 de janeiro, a primeira quarta do ano de 2024, dia 3 de janeiro, nós só teremos culto no meio de semana, nas quartas-feiras. Pastor, vai ter culto na sexta, em janeiro? Não, nós vamos focar só nas quartas-feiras. Por quê, pastor? Muita gente viajando, então a gente quer concentrar a presença dos irmãos que vêm geralmente meio de semana, na quarta-feira, no nosso culto de oração, ok? Os irmãos estão entendendo? Somente no mês de janeiro nós teremos culto apenas na quarta-feira, amém, meus irmãos? Amém. Mesma coisa, 7h30, termina às 9h, nosso culto de oração, somente em janeiro. Em fevereiro a gente volta à normalidade na presença do Senhor, amém? Dito isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis. Ontem nós tivemos ali em Jaguaquara, nossa irmã Eliane fez o trabalho, né, que ela é responsável, Faça uma Criança Feliz lá em Itaquara, hoje fez ali no monte, ou melhor, no Alto do Amor, né, no Alto da Bela Vista, ali no Joaquim Romão. Deus continue abençoando nossa irmã Eliane, Deus continue abençoando nosso irmão Quinho, que foi o guarda-costa de Neliene, né, o motorista, o chofé. Deus abençoe, viu, meu irmão, que tem sido uma bênção aí. E ontem nós estivemos em Jaguaquara, pregando no aniversário da Igreja Batista Filadélfia, que está sendo pastoreada de forma interina pelo pastor Bruno. E nós estivemos ali, juntamente com a dupla de guarda-costas, Juvenil, né, que pelo nome você já sabe, é um homem jovem, né? É mais jovem do que Pereira, então ele é Juvenil. E o nosso irmão Florildo, comprei uma briga com Pereira agora, não foi, Juvenil? Gênesis capítulo 5, nós vamos falar sobre a vida de um homem chamado Enoque. Recentemente Deus me deu uma palavra sobre a vida deste homem, e eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler o verso 18 ao 24.
Geralmente na nossa igreja nós trabalhamos com série de mensagens e nós finalizamos domingo passado a nossa última série de 2023 e só retornaremos à série de mensagens no ano de 2024. Então hoje nós vamos falar sobre a vida de um homem chamado Enoque. Gênesis capítulo 5, verso 18 a 24, estou lendo na NVI. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou 8 filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, geralmente quando a gente chega no final do ano, a gente olha em retrospectiva, como foi o ano de 2023, e a gente percebe que muita coisa que a gente prometeu que iria fazer no início do ano, a gente não cumpriu, né? A gente checa aquela lista, e muito daquilo que a gente sonhou, planejou, de maneira estratégica, realizar no ano de 2023, não deu certo. Coisas aconteceram, situações aconteceram, e que tiraram a gente do foco que a gente planejou no início do ano. Nós chegamos às vezes no final do ano, e às vezes quando nós olhamos para isso, para essa lista de coisas que a gente não conseguiu fazer, nós chegamos frustrados, não é verdade? A gente prometeu fazer aquela dieta, eu por exemplo prometi fazer aquela dieta, não deu certo, e não é agora que vai dar certo, né? Cheio de confraternização, cheio de pizza, fora de cogitação. A gente talvez fez planejamento de começar um novo curso, dar uma guinada na profissão, e não deu certo também. A gente fez talvez um planejamento de ler a Bíblia toda em um ano, no ano de 2023, e chega no final do ano, a gente está mais ou menos ali em Malaquias, talvez até antes disso, a gente nem rompeu o Antigo Testamento ainda. Então, a gente talvez com tantos projetos e tantos planejamentos não realizados, a gente chega no final do ano e a gente chega frustrados. Mas a beleza do ano virar, de terminar um ano e começar o outro ano, é porque sempre quando vira a chave para um outro ano, renova as nossas esperanças, renova a nossa energia para recomeçar, a refazer os nossos planejamentos. E eu queria desafiar você nesta noite, a talvez fazer o planejamento mais importante das nossas vidas. Talvez tudo mais na nossa caminhada de vida pode ser frustrado, talvez um curso acadêmico, talvez uma guinada na carreira profissional, talvez, quem sabe, o casamento, enfim, quaisquer realizações neste mundo não podem ser comparadas com o projeto de andar com Deus. Talvez a decisão mais importante que um homem e uma mulher deve tomar ao longo dessa vida é andar com Deus, é viver com Deus, é conhecer a Deus, é ser mais cheio de Deus, é poder terminar o ano na expectativa de que o ano está terminando e eu conheço mais a Deus. O ano está terminando e o ano que passou eu conheci mais a Deus, eu tive mais experiências com Deus, eu estou mais cheio de Deus, eu conheço o Deus que me salvou melhor, com maior intimidade, com maior profundidade. E nessa noite nós vamos falar da vida de um homem chamado Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que fez da sua vida, da sua caminhada de vida, um propósito. Eu vou andar com Deus, eu vou caminhar com Deus, eu vou conhecer a Deus, o Deus dos meus pais, o Deus criador dos céus e da terra. Eu vou andar com Deus. Essa foi a decisão de Enoque, e essa tem que ser a nossa decisão também. Mas quem é esse homem chamado Enoque? Poucas coisas a gente fica sabendo à luz das Escrituras acerca de Enoque. Nós ficamos sabendo, por exemplo, que Enoque, ele é descendente de um homem chamado Sete. Ele é descendente, Sete é um dos filhos de Adão, você sabe muito bem disso. Então Enoque é dessa linhagem, ele não descende de Caim, ele descende de Sete.
Diz a história sagrada que esse homem, ele tem como pai Jared, ele vai ser pai do homem mais velho da história, Matusalém, e ele vai ser o bisavô de um homem grandemente usado na história para trazer salvação, chamado Noé. Além dessas informações que nós podemos coletar aqui em Gênesis, nós podemos perceber que à luz de Judas, uma epístola lá no finalzinho do Novo Testamento, Judas 14 a 15, nós ficamos sabendo, à luz de Judas 14, 15, que Enoque foi um homem que andou na contramão do seu tempo. Porque o texto sagrado diz o seguinte: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, acerca dos ímpios, acerca de homens e mulheres que não viviam em intimidade com o Senhor. Enoque profetiza contra eles, Enoque fala contra eles. E o que Enoque diz? Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, para julgar a todos e a convencer a todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele, Deus. Ou seja, Enoque vive numa geração onde existem pessoas, e talvez a maioria delas, não andam com Deus, não conhecem a Deus, não obedecem a Deus, não têm como prioridade de vida os princípios e valores do reino de Deus. E Enoque, ao invés de ser sugado por essa cultura de impiedade, ele se coloca na contramão, ele rema contra a maré, ele se coloca como um homem que decide agir de maneira contrária à sua cultura. Se a cultura está se desviando dos caminhos e da palavra e dos princípios do reino de Deus, Enoque tomou uma decisão: eu vou viver diferente. Se eles querem decidiram viver na contramão do propósito de Deus, eu quero estar em sintonia com a palavra, com a voz e com os valores de Deus. Em segundo lugar, à luz do testemunho de Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6, a gente tem um outro retrato desse homem chamado Enoque. Enoque foi um homem, segundo o autor de Hebreus, que viveu na dependência de Deus. Se em primeiro lugar Enoque viveu na contramão do seu tempo, o autor de Hebreus vai dizer que Enoque viveu na dependência de Deus. Hebreus 11, versos 5 e 6 diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Então ele explica esse processo dizendo: pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho, não testemunho de homens, não testemunho de uma convenção, não testemunho de uma denominação, não testemunho de um partido, seja político, seja social, não testemunho da terra nem dos homens. Ele recebeu o testemunho de Deus, diz o autor de Hebreus, que tinha agradado ao Senhor. Sem fé, o autor complementa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus está dizendo que Enoque só agradou a Deus porque ele teve fé em Deus, ele confiou em Deus, ele dependeu de Deus, ele viveu em dependência, em confiança, em fé no Senhor. Numa cultura onde pessoas confiavam em si mesmas, numa cultura onde as pessoas confiavam nas suas próprias habilidades, onde as pessoas confiavam na sua própria sabedoria e inteligência, numa cultura onde as pessoas confiavam na sua própria riqueza e destreza de vida, Enoque toma uma decisão: eu vou confiar no Senhor para viver, eu vou depender do Senhor para a minha vida, eu vou depender de Deus para cada detalhe da minha vida, cada decisão que eu tomar, cada escolha que eu optar, cada caminho que eu seguir. Eu vou confiar não em mim mesmo, não nos homens, não na minha força, não nas minhas habilidades. Eu vou confiar no Deus Criador dos céus e da terra. É nele que eu vou confiar. E diz o texto sagrado, porque Enoque tomou essa decisão, ele agradou a Deus, ele tirou um belo de um sorriso do rosto de Deus. Em terceiro lugar, meus amados, o texto sagrado lá em Lucas, capítulo 3, verso 23, verso 37,
verso 38. Lucas vai dizer que Enoque, ele viveu em sintonia com o projeto redentor de Deus, com o projeto salvador de Deus. Por quê, pastor? Porque diz lá Lucas capítulo 3, e Lucas está traçando a genealogia de Jesus até Adão. Enquanto Mateus faz até Abraão, Lucas traça até Adão. E diz o texto sagrado, Lucas 3, 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, e aí ele vai caminhando, aí chega, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Nas veias de Jesus corria o sangue de Enoque. Enoque é da linhagem direta de Jesus Cristo. Enoque é um ascendente direto de Cristo, nosso Redentor. Enoque, ele vive na história e ele faz parte da genealogia. Você lembra muito bem o que Deus promete em Gênesis 3,15. Deus promete que da semente da mulher, da semente de Eva, viria o Redentor, aquele que entraria na história, pisaria na cabeça da serpente e traria redenção e salvação aos filhos de Adão. E a partir de Gênesis 3 você tem uma série de genealogias, uma série de nomes de pessoas. É Deus traçando a linhagem do nosso Redentor, e Enoque faz parte disso. Se Enoque, na sua caminhada de vida, ele anda na contramão do seu tempo, ele anda na confiança do Senhor, ele anda na sua história, dizendo para Deus: Deus, como eu posso fazer parte do projeto de salvação que o Senhor está fazendo na história? O que o Senhor está fazendo na história? Como é que o Senhor está se movendo na história? Como é que o Senhor está movendo os teus atos de salvação, de redenção na história? Eu quero fazer parte disso. O que o Senhor estiver realizando na história, eu quero estar no olho desse furacão. É um homem que não está à parte dos projetos de Deus, é um homem que está no centro dos projetos de redenção do Senhor. Captou esse retrato? Diante disso, com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de pensar com vocês um pouco mais da decisão desse homem de andar com Deus. Porque se esse andar com Deus envolve andar na contramão do mundo, andar confiando no Senhor e andar em sintonia no que Deus está realizando na história, a gente precisa abrir a Bíblia e perceber com maior detalhe o que é de fato andar com o Senhor. Em primeiro lugar, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, verifica comigo no texto que Enoque, ele faz do andar com Deus um fim em si mesmo. Porque por duas vezes no texto sagrado, verso 22 a parte A, e verso 24 a parte A, o autor sagrado diz: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Se você olhar algumas páginas antes das Escrituras, você vai perceber que foi por meio de um antepassado de Enoque, chamado Enos, que desde Adão o povo não invocava o nome do Senhor. Desde Adão o povo não fazia o que a gente acabou de fazer aqui, que é adorar o Senhor, que é se render ao Senhor. E Enos, a partir de Enos, antepassado de Enoque, o povo voltou a invocar o nome do Senhor, a adorar o nome do Senhor. E Enoque está nessa linhagem. E diz o texto sagrado que Enoque, ele andou com Deus. O verbo está no passado, é uma ação completa. Enoque andou com Deus. Por duas vezes o autor diz, e me parece que quando o autor está dizendo que Enoque andou com Deus, ele espera que a gente coloque um ponto final nessa frase. Enoque andou com Deus, ponto final. Enoque andou com Deus e não precisa de complementos. Enoque andou com Deus esperando o que de Deus? Enoque andou com Deus vista que? Enoque andou com Deus para quê? Enoque andou com Deus esperando o que? Não! Enoque andou com Deus, ponto final. Essa frase não precisa de complemento. Essa frase não precisa de adjetivos.
Essa frase não precisa de preposições. Por que Enoque andou com Deus? Se nós fôssemos perguntar para Enoque: Enoque, você anda com Deus, e o que você espera de Deus? Com certeza ele responderia para nós: nada, eu ando com Deus. Enoque, você anda com Deus, e quais as implicações que você nutre acerca disso? Nada, eu ando com Deus. Você anda com Deus, e o que você espera que Deus faça de você, com você e através de você, Enoque? Nada, eu ando com Deus. Você anda com Deus, e para onde você espera que Ele, Deus, lhe leve, Enoque? Nada, eu ando com Deus. Você anda com Deus, Enoque, e o que você espera fazer para Deus, em nome de Deus? Enoque responderia para nós: eu não espero nada, eu ando com Deus. Aliás, se a gente for pensar, meus irmãos, o próprio texto sagrado diz para nós, se a gente for pensar na vida de Enoque, a vida de Enoque foi um fracasso. Quantos anos Enoque viveu? Quantos? Pouco tempo, né? Deus quiser a gente chega lá. Só viveu 365 anos, morreu novo, jovem. Novo igual Pereira, jovem. Se você parar para pensar, o pai de Enoque, ele morreu com 900 anos. O filho de Enoque, Matusalém, morreu com 969 anos. À luz da cultura dos dias de Enoque, ele morreu novo. E você olha para as escrituras e você não vê nenhum ato heróico de Enoque. Nada que Enoque fez, nenhum milagre, nenhuma grande realização que Enoque fez em nome de Deus. Mas uma coisa a gente fica sabendo deste homem, de maneira categórica, de maneira cristalina, de maneira enfática: ele andou com Deus. E o autor sagrado busca enfatizar isso por duas vezes, para colocar na mente do povo de Israel que eles deveriam também andar com Deus. O que Deus espera de nós? O que Deus esperava de Israel quando eles lessem essa história? Que eles andassem com Deus, que eles conhecessem a Deus, que eles tivessem intimidade com Deus, que eles fossem cheios da presença de Deus. O que Deus espera de nós, meus irmãos? O que Deus espera de você? O que Deus espera dos homens e das mulheres nos dias de hoje? Que nós façamos grandes coisas em nome de Deus? Que nós façamos grandes realizações em nome de Deus? Em primeiro lugar, o que Deus espera de mim e de você é que a gente conheça Ele, que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente ande com Deus. Andar com Deus é ter diálogo com Deus, é ter intimidade com Deus, é viver com Deus, debaixo da luz de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo da orientação do Senhor, debaixo da guarda, das indicações, da orientação, do norte que Deus quer dar para a nossa vida. É ter sensibilidade para perceber não somente a presença de Deus, mas a direção que Deus quer dar para as nossas vidas. Eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, eu posso estar em um templo religioso e não conhecer a Deus. Assim como um homem pode estar casado com uma mulher, e uma mulher casada com um homem, e eles não terem intimidade. Eles estão debaixo do mesmo teto, talvez quem sabe compartilham da mesma mesa, talvez quem sabe compartilham da mesma cama, mas não têm intimidade. O homem não tem a transparência, a intimidade de se abrir para a esposa, nem a esposa tem a abertura e a intimidade de se abrir para o marido. Eles não têm intimidade. Filhos podem estar debaixo da mesma casa, do mesmo teto que pais. Pais podem morar e residir na mesma casa de filhos e eles não terem intimidade. Você pode estar congregando numa mesma igreja, cheia de pessoas como essas, e você não tem intimidade com a outra. Por quê?
Porque falta você andar com ela. Porque falta você conhecer a ela. Eu posso me denominar cristão e não conhecer o Senhor. Jesus disse certa feita, olha, naquele grande dia, naquele grande glorioso dia, vai ter gente que vai chegar para mim e vai dizer o seguinte: olha, Jesus, eu profetizei em teu nome, eu fiz grandes milagres em teu nome, eu exorcizei demônios em teu nome, Jesus. Eu fiz grandes coisas para o Senhor, grandes realizações, eu fui uma bênção em tuas mãos na história. E Jesus chegar para nós: você é um estranho para mim, eu não te conheço, eu não sei quem é você, você não andou comigo. Jesus, certa feita, resume essa verdade, meus irmãos, muito importante para nós. Em João capítulo 6, verso 28 a 29, perguntaram para Jesus, uma pergunta assim, super importante: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Perguntaram isso para Jesus. Jesus, qual é a obra que Deus requer de nós? O que Deus espera que a gente faça? Qual é a grande obra? Qual é o grande feito? Qual é a grande atividade? O que Deus espera que a gente faça, Senhor? Quais são as obras que Deus requer de nós? E Jesus respondeu, meus irmãos, na maior simplicidade: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Qual é a grande obra que Deus quer de mim e de você? Confiar em Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo, no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, viver com Jesus, respirar Jesus, conhecer Jesus, estar em Jesus, ser dominado, ser reinado, ser governado por Jesus, andar com Cristo. Qual é a grande obra, Jesus, que nós podemos fazer em nome de Deus? Andar comigo, me conhecer. Eu não quero ser um estranho para você. Em João, na sua oração intercessória, João ainda capítulo 17, verso de número 3, Jesus resume o que é a vida eterna, meus irmãos. E esta é a vida eterna. O que é a vida eterna na perspectiva de Jesus? Que te conheço. Que te conheço. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna que a gente sempre fala? Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Jesus está dizendo com esses dois textos que a grande expectativa de Deus acerca do povo de Israel e acerca da igreja, de nós, da Igreja Batista da Graça, é que a gente conheça a Deus, que a gente tome uma decisão dia por dia de conhecer a Deus. E talvez você diga: ah, pastor, mas eu já conheço a Deus, eu conheço as histórias, eu conheço as escrituras, eu conheço as parábolas da Bíblia, eu conheço os milagres, eu já li a Bíblia de capa a capa, eu tenho 30, 20, 10, 50 anos na igreja. Nós podemos ter tudo isso, meus irmãos, mas no dia a dia, na hora de tomarmos as nossas decisões diárias, na hora de fazermos as nossas opções no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na nossa carreira profissional, o que a gente vai fazer com o dinheiro que entra na nossa casa, não é Deus que nos orienta. Que conhecimento é esse que nós temos de Deus, que não muda a nossa vida, que não muda o nosso pensamento, que não muda a nossa postura, que não muda o nosso coração? Qual é a grande obra que Deus quer de nós? Que a gente o conheça. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Quanto mais a gente anda com uma pessoa, mais a gente pega o jeitinho dela. Quanto mais a gente anda, se você sair daqui e for para São Paulo e que você começar a andar com paulistas, você vai voltar para a Bahia com um sotaque paulista. Porque a gente vai absorvendo as coisas de quem a gente anda. Quando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente anda com Deus, ele absorve os princípios e os valores de Deus. Se nós fôssemos perguntar
Para muitas pessoas da nossa geração, por que você anda com Deus? Para muitos evangélicos dos nossos dias, eu ando com Deus para que Ele me realize profissionalmente. Eu ando com Deus para que Ele restaure o meu casamento. Eu ando com Deus para que nenhuma doença me alcance. Eu ando com Deus para que eu ingresse numa grande universidade. Eu ando com Deus para que eu case com uma pessoa especial, bonita. Eu ando com Deus para que eu seja um grande instrumento em suas mãos. Mas esse tipo de relacionamento é um relacionamento disfuncional em relação a Deus. Você faz de Deus não fim. Você faz de Deus não o objetivo máximo da sua vida. Você faz Deus o meio para chegar a um fim. Você faz de Deus um ídolo, para que Ele lhe leve para o que realmente o seu coração deseja. Qual é a grande expectativa de Deus acerca da Igreja Batista da Graça? Qual é a grande expectativa de Deus acerca da sua vida, meus irmãos? Qual é a grande expectativa de Deus para nós, que nós andemos com Ele? Mas a pergunta que eu faço é: mas não devemos nutrir a expectativa de que Deus nos use como instrumentos em seu reino, que nos conceda uma excelente família, um emprego que possibilite sustentar e prover as nossas necessidades, ter a oportunidade de frequentar as melhores universidades, pastor? Será que eu não posso nutrir as expectativas? Ele pode fazer isso. Deus pode fazer isso e muito mais, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. Qual é a grande expectativa de Deus acerca de nós? Que nós andemos com Ele, que nós o conhecemos, que nós nos deleitamos nele. Mas nós não podemos nutrir a expectativa de que Deus possa salvar inúmeras pessoas aqui no bairro do Jiquezinho, que Deus possa usar-nos grandemente para alcançar esses condomínios aqui em volta. Podemos, se Ele quiser, se for da vontade dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a exaltação dEle, não na nossa. A gente pode, Ele pode realizar, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, para a honra e para o louvor do nome dEle. Ele pode fazer, mas qual é a grande expectativa de Deus, meus irmãos? Que a gente ande com Ele, ponto final. Que a gente conheça Deus, que a gente esteja com Ele. Nas palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Não é o reino dos homens, não é o seu reino. Pare de construir o seu reino, pare de achar que você está no controle. Pare de viver ano após ano buscando as suas prioridades, os seus desejos, as suas expectativas, os seus sonhos, o seu sonho de consumo. Pare com isso. Pare de ser influenciado por essa cultura consumista. Pare com isso. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Se submeter ao reino de Deus, se submeter ao governo de Deus. E todas as demais coisas, se Deus quiser, como Deus quiser, e quando Deus quiser, Ele vai fazer. O que Ele espera de mim e de você? Que a gente busque o seu reino, que a gente ande com Ele, e que a gente o conheça, que a gente faça do andar com Deus um fim em si mesmo. Mas em segundo lugar, Enoque me ensina que andar com Deus é um fim em si mesmo, mas andar com Deus também precisa ser um estilo de vida para nós. Os versos 21 e 22 diz o seguinte: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Talvez você olhe para essa passagem de Enoque e fala assim: ok, pastor, eu entendi, então eu tenho que andar com Deus e abrir mão de todas as coisas da vida, de todas as minhas responsabilidades, de todos os meus compromissos, de todas as atividades corriqueiras do dia a dia. Negativo. Andar com Deus não significa botar uma roupa branca, um vestido branco e subir no alto no cume de um monte e ficar só adorando a Deus.
a vida de Enoque não nos ensina isso. A caminhada de Enoque não nos ensina isso. Eu vou lhe provar o porquê. Acompanhe comigo, meus queridos. Se a nossa leitura aqui da história de Enoque estiver correta, e eu penso que está, o texto sagrado vai dizer que quando Enoque chega aos 65 anos, ele toma uma decisão na sua vida. Ele se torna pai de Matusalém, e diz o texto que ele toma a decisão: eu vou andar com Deus. E se ele é pai de Matusalém aos 65 anos, você precisa ter uma leitura das entrelinhas. Você subentende que ele é casado, ele tem uma esposa. Nós já sabemos que ele tem um pai, ele é um homem casado, e ele é um homem que tem o seu primeiro filho. E a partir disso, diz o texto sagrado, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Ele toma essa decisão de andar com Deus. Talvez, quem sabe, Enoque já tinha o conhecimento de Deus. Talvez, quem sabe, Enoque fosse igual a muitas pessoas da nossa cultura, conhecem acerca de Jesus, sabem as histórias de Jesus, mas não querem andar com Jesus. Talvez Enoque fosse essa pessoa. Ele conhecia as histórias vindas desde Adão, que Deus é o Criador, de que tudo existe por conta de Deus. Deus, ele é o Criador de todas as coisas, mas ele não andava com Deus. Mas quando ele fez 65 anos, ele tomou uma decisão: eu vou conhecer esse Deus. Talvez a mesma decisão que nós temos que tomar hoje. Eu quero deixar a superficialidade de lado. Eu quero deixar essa condição de simplesmente ser um membro de uma igreja, e eu quero me aprofundar nas águas profundas da pessoa, da essência de Deus. Eu quero andar mais com Deus. Enoque tomou essa decisão: eu quero andar com Deus. E diz o texto sagrado que Enoque andou quantos anos com Deus a partir disso? 300 anos. O resto da sua vida, porque ele morre com 365 anos, ou seja, o resto da sua vida, Enoque perseverou em andar com Deus. Mas como foi a vida desse homem, meus irmãos? Nós já sabemos que ele é casado, nós já sabemos que ele tem um filho. Diz o texto sagrado, lá no verso de número 22, que Enoque, verso de número 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ou seja, Enoque tomou a decisão de andar com Deus e ele continuou casado. Ele não separou da sua esposa porque ele decidiu andar com Deus. Pelo contrário, ele continuou casado. Enoque continuou fazendo o quê? Namorando com a esposa, porque tem gente que acha: não, quanto mais eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que fugir dessas coisas. Quem disse isso? Eu não posso tocar na minha esposa, eu estou buscando a Deus, estou consagrando ao Senhor. A mulher fala: estou em um período de oração, eu não posso nem olhar para o meu marido. Quem disse isso? Enoque continuou fazendo o que todo homem com a sua esposa tem que fazer, e isso fez com que ele gerasse outro quê? Filhos e filhas. Se a gente olhar para a história, a gente vai perceber outro detalhe ainda. O pai de Enoque, ele morre com 900 anos. Então, quando Enoque morre, o pai ainda é vivo, então ele tem que lidar com pais idosos. Talvez você é uma pessoa que cuida dos seus pais idosos. Você anda com Deus, você trabalha, você cuida da sua casa, ainda você cuida dos seus pais que estão idosos. Assim também Enoque. Talvez, quem sabe, Enoque, meus queridos e amados irmãos, tem que lidar com a sua sogra. Porque Enoque era chefe do clã. Enoque está envolto de muitas responsabilidades. É ele que é o primogênito de Jared, é ele que tem que sair para caçar, é ele que tem que sair para trazer o sustento, é ele que tem que ter a responsabilidade do clã, de todas as moradias. Ele cuida dos seus pais idosos, ele cuida de netos. Quando Matusalém tem filho, Enoque ainda é vivo, ele cuida de filhos. Enoque é cheio de responsabilidade, mas ele é um homem que anda com Deus.
Muitas vezes as pessoas dizem: ah, pastor, eu estou na correria, eu não estou orando porque eu estou na correria, eu não estou tendo tempo de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, porque eu estou na correria, eu não estou com tempo de estar na igreja porque eu estou na correria. Muita gente sacrifica andar com Deus porque está na correria. Enoque me ensina o contrário, meus irmãos. Enoque me ensina que a correria não pode nem deve nos furtar, nos tirar da presença e do andar com Deus, de conhecer a Deus. Pelo contrário, se eu tenho uma vida de correria, se eu estou com uma vida cheia de compromissos, cheia de boletos, cheia de responsabilidades, cheia de preocupações, aí é que eu tenho que andar com Deus, para Deus me dar sabedoria para lidar com essas coisas. Você já parou para pensar que pessoas que andam com Deus e pessoas que não andam com Deus sofrem dos mesmos males? Pessoas que andam com Deus enfrentam a doença na sua casa? Pessoas que andam com Deus enfrentam o câncer? Tem que acompanhar um ente querido. Eu passei quase 2 anos acompanhando meu sogro, enfrentando um câncer. Quase 3 meses em Salvador, acompanhando ele na radioterapia. Um período de férias, Deus falou assim: você não vai descansar não. Você vai ficar com seu sogro lá em Salvador acompanhando ele. Gente que anda com Deus fica desempregado. Você conhece alguém assim? Que perde o emprego? Gente que anda com Deus perde em concurso público? Perde ou não perde? Perde ou perde? Perde ou não perde? Ou você acha que pelo fato de você andar com Deus, é só você botar a apostila debaixo do travesseiro, você vai aprender tudo e você vai chegar na prova e vai fechar o gabarito? Não, não. Deus pode frustrar você. Gente que anda com Deus enfrenta crise no casamento. Gente que anda com Deus discute com a esposa, com o marido, por causa de dinheiro, por causa da educação de filhos. Gente que anda com Deus tem frustração com filhos, cria os filhos na presença do Senhor, na direção do Senhor, mas quando eles crescem, eles tomam a direção contrária às suas orientações. Você enfrenta isso na sua casa? Gente que anda com Deus enfrenta isso, enfrenta críticas, enfrenta perseguição, enfrenta doença, enfrenta todo tipo de dificuldade. Mas então, pastor, qual é a diferença entre aqueles que andam com Deus e aqueles que não andam com Deus? A diferença, meus amados e queridos irmãos, é que nós vamos ter sustentação na vida. A gente não vai estar só nessa caminhada, porque gente que não anda com Deus está só. Ele não sabe, mas ele está enfrentando tudo isso só. Mas nós estamos enfrentando tudo isso com a presença do nosso grande eu sou, do nosso Deus Emanuel, do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse e prometeu que sempre estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está na sua casa, Ele está no seu casamento, Ele está no seu trabalho, Ele está com você nessa luta. Ele é o seu Deus, você anda com Ele, Ele anda com você também. Louvado seja Deus. Certa feita Jesus, Ele comparou a vida de um homem que anda com Deus com um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando um homem e uma mulher, quando um jovem, quando um adolescente decide caminhar, viver a sua vida, não confiando em Deus, não conhecendo a Deus, não andando com Deus, a sua vida está fundamentada na areia. Uma hora a casa vai cair.
Na hora das dificuldades, não tem sustentação, não tem fundamento. Jesus está dizendo que um homem e uma mulher, quando faz do estilo de vida andar com Deus, não andar com Deus um dia, não andar com Deus no domingo. Enoque não andou com Deus aos domingos. Enoque não lembrou da palavra de Deus nos domingos de noite, nos domingos de manhã. Enoque não andou com Deus apenas nos cultos públicos, nos momentos de adoração pública. Enoque andou com Deus 300 anos. E eu não tenho dúvida que foi esse andar com Deus que deu sustentação para que ele enfrentasse tudo isso. Para que ele enfrentasse a vida. Para que ele enfrentasse as urdiduras do dia a dia, do cotidiano, as dificuldades que um homem e uma mulher de Deus enfrentam andando com Deus. Se a gente quer ter sustentação, se a gente quer ter subsistência, ser subsidiado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, a gente precisa andar com Deus, e essa tem que ser uma decisão contínua, meus irmãos. Amanhã nós saímos para trabalhar, amanhã nós saímos para atender um cliente, amanhã nós saímos para ir para o nosso comércio, amanhã nós saímos para ir para a nossa empresa, para nossas repartições, para as nossas atividades diárias, para os nossos estudos. Amanhã, segunda-feira, começa, e se você não tomar cuidado, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você disse em canção nesta noite, você vai esquecer, e a segunda-feira vai lhe mostrar quem de fato é a sustentação da sua vida. Na hora que você tomar uma decisão, na hora que você assumir uma escolha, quem é que está sustentando a sua vida? O texto está dizendo que nós precisamos firmar os nossos passos na presença de Deus. E eu quero encerrar dizendo que Enoque fez do andar com Deus, em primeiro lugar, um fim em si mesmo. E não esperava nada além disso de Deus, nada, nada. Ele não fez de Deus um ídolo para alcançar um fim. Deus é um fim em si mesmo. Eu quero Deus, e só Deus. Segundo, ele fez dessa decisão uma decisão contínua. Foi 300 anos. 300 anos. Oh, meus irmãos. E em terceiro lugar, Enoque fez do andar com Deus uma antecipação da nossa glória futura. Porque se você parar para pensar comigo os versos 23, verso 24, o texto sagrado diz assim: viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Por quê? Porque Deus o havia arrebatado. Eu não sei se você já parou para pensar no que aconteceu aqui nesse texto. Talvez esse seja o primeiro momento que você está tendo contato com a história desse homem. Mas uma coisa eu preciso lhe esclarecer. Quando Deus arrebatou Enoque, de alguma forma que a gente não consegue explicar, Deus separou a alma de Enoque do seu corpo. Por quê, pastor? O senhor pode afirmar isso se o texto não diz? Porque a Bíblia me ensina, à luz da revelação posterior, que só existe, por enquanto, um ser humano que foi ressuscitado, com um corpo glorificado. E esse homem se chama Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, o apóstolo Paulo diz que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Jesus é o primeiro ser humano que ressuscitou, e já desfruta dessa condição gloriosa que nós aguardamos, que Enoque aguarda, que Abraão aguarda, que Moisés aguarda, que Davi aguarda, que os apóstolos aguardam, que os pais da igreja aguardam, que os reformadores aguardam, que todos os homens e mulheres de Deus que passaram na história aguardam. Nós aguardamos a grande ressurreição, o arrebatamento da igreja. Só existe um ser humano que está à direita de Deus, com o seu corpo ressuscitado, com o seu corpo glorificado, e esse homem é Jesus.
Então o que essa história de Enoque pode nos ensinar, meus amados? O que o fato de Enoque ter sido trasladado ou arrebatado para Deus pode nos ensinar? E eu trago aqui, uma certa feita, uma criança que há muito tempo, uma criança aqui da Igreja Batista da Graça, em uma atividade da escola bíblica, ela escreveu algo bem interessante sobre a história de Enoque, e eu queria compartilhar com os irmãos. Ela escreveu o seguinte, falando sobre a história de Enoque: houve um dia que Enoque começou a andar com Deus, e andando muitos e muitos anos com Deus, teve um dia que Enoque parou e disse para Deus: nós andamos longe demais, nós já andamos 300 anos, estou muito longe da minha casa. Uma criança disse isso. Então Deus respondeu: é verdade, você está longe da sua casa, mas a minha casa está bem próxima, vamos para lá? Eu acredito que foi isso que aconteceu, porque quanto mais um homem e uma mulher andam com Deus, a coisa que ele mais espera, que ele mais deseja, é o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando você vê uma pessoa, um cristão, que ele não anseia pela volta de Jesus, que ele não anseia por se encontrar com Deus: não, Jesus, não volta ainda não, eu não casei ainda, eu não consegui meu concurso ainda, eu não comprei a minha casa, eu não troquei o meu carro, eu não viajei para a Europa ainda, não, Senhor, essa enfermidade ainda não foi curada, esse tratamento não foi terminado. Quando nós não ansiamos pela volta de Cristo, nós revelamos, meus irmãos, qual é o maior desejo do nosso coração. Qual é o reino que nós estamos buscando? Mas quando nós dizemos: Jesus, eu tenho muita coisa ainda, Deus, tem muita página em branco ainda na minha história, tem muitos eventos que não aconteceu ainda, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas expectativas, mas nada disso pode ser comparado com a tua presença. Eu quero o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor eternamente. Enoque tinha 365 anos, uma vida inteira pela frente, meus irmãos, no mínimo 600 anos ainda, para conquistar coisas, para realizar coisas, para fazer coisas, e de repente, de forma súbita, intempestiva, Deus o arrebata, Deus o leva, Deus o absorve, Deus o conduz para a glória. E o que é a glória, meus amados e queridos irmãos, que a gente tanto fala, que a gente tanto canta? O que é a glória, se não andar com Deus, se não viver com Deus? O que é o céu, que a gente tanto fala: eu quero ir para o céu, a igreja vai para o céu. O que é o céu? O céu é simplesmente um espaço físico. O céu é céu porque é um espaço geográfico, bonito, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem miséria, sem desemprego, sem doença, sem nada desse caos que a gente vive. O céu é gostoso porque não vai ter essas coisas. Por que o céu, as Escrituras descrevem como algo, como um habitat extraordinário, milagroso, espetacular? Por quê, meus irmãos? Porque a presença do Deus Todo-Poderoso estará lá. Tira Deus do céu e o céu vira o inferno. O céu só é céu por causa de Deus. O céu só é céu porque a presença do Deus Todo-Poderoso estará lá. O nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, está nos aguardando. Ele diz: eu estou indo preparar-vos lugar. Louvado seja o Senhor. É a presença do Senhor, meus irmãos. É a presença do Senhor. João, no capítulo de número 21 do Apocalipse, João descreve o seguinte. João está escrevendo no final da história. Deixa eu lhe dar a dica. Então eu vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa,
A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz que vinha do trono de Deus, e essa voz dizia: agora, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, o habitar de Deus, está com os homens, com os quais Ele viverá, ou Ele andará, ou Ele estará, ou Ele conviverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. João está vendo o final da história. Depois que as cortinas da história se fecharem, e Jesus terminar aquilo que ele começou há 2000 anos atrás. E João está dizendo que haverá um dia que Deus trará a sua cidade gloriosa, perfeita, harmoniosa. E o próprio Deus estará nessa cidade. Não vai ter templo, não vai precisar mais de sol, porque a glória de Deus iluminará essa cidade. E o texto está dizendo que nós andaremos com Deus, e Deus andará conosco. Por quantos anos? Por 300 anos? Por quantos anos a gente vai andar com Deus? Quantos anos? Eternidade é um tempo que a gente não sabe, a nossa mente não consegue compreender. Se você tem 1 milhão de anos, você tira 100 milhões de anos, você não tem mais 1 milhão de anos. Você tem 900 milhões. Agora veja o seguinte, tire 1 milhão de anos da eternidade, quanto é que fica? Não vai ter fim. A grande pergunta que eu faço para você nessa noite: você acredita nisso aqui? No que João está dizendo? Você acha que o que João está escrevendo aqui é verdade? Isso vai acontecer? Você acredita de fato que isso aqui é o final da história da igreja, do povo de Deus? Você acredita que de fato João não está delirando? Ele não está sonhando? Ele não está sendo enganado? Você acredita que Deus está revelando para João o final da história do povo de Deus, da história de Deus, da redenção de Deus, da igreja de Deus? Você acredita que esse aqui será o final da história? Que nós estaremos sempre com o Senhor, andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, convivendo com o Senhor? É isso que você espera, é isso que você aguarda, é isso que você crê, meus irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Então, se Enoque estivesse aqui conosco nessa noite, se Enoque estivesse aqui nesta noite, nessa igreja, ele diria para mim e para você: se você espera por isso, se você anseia por isso, se esse é o seu desejo, estar sempre andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, comece a fazer isso na história. Comece a fazer isso agora. Porque Enoque foi arrebatado, porque ele andou 300 anos. Se você quer fazer uma viagem para um país estrangeiro, e você quer viver a vida toda nesse país estrangeiro, a primeira coisa que você tem que aprender é a língua desse outro país. Se nós aguardamos, meus amados e queridos irmãos, habitar num outro país, no nosso país de fato,
porque a nossa pátria não é aqui, o nosso mundo não é aqui, o nosso habitat não é aqui, o nosso habitat, a nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, é celeste, é os céus, é na presença de Deus. Então nós precisamos aprender a linguagem dos céus, e a linguagem dos céus é andar com Deus, é viver com Deus, é amar a Deus, é ser cheio de Deus, é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus, é buscar a Deus acima de todas as coisas. O desejo de Deus é que eu e você terminamos essa noite, saímos por aquela porta com um compromisso: meu Deus, eu quero te conhecer mais. Ah, pastor, mas eu já conheço a Deus, eu tenho muita intimidade com Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Busque mais, porque Deus é infinito. Ah, pastor, realmente eu tenho falhado. Eu tenho tudo para andar com Deus, mas eu não tenho andado muito com Deus. A palavra dele já não é mais prioridade para mim. Momentos de oração, de conversar com esse Deus, eu já nem sei quando mais eu parei para de fato eu conversar com esse Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. A graça do Senhor está aqui para nos restaurar. Hoje é dia da gente renovar. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pedisse isso ao Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11 diz: examine o homem a si mesmo. Isso não compete ao pastor, isso não compete a nenhum outro irmão. É você, sou eu. Examine a sua trajetória. Ninguém melhor do que você para dizer: meu Deus, eu te buscava tanto antes. Alguns anos atrás, eu orava mais ao Senhor. Automaticamente eu despertava nas madrugadas para te buscar, para orar. Quantas vezes em oração eu chorava na tua presença. Eu tinha tanto prazer na tua palavra, de buscar a tua palavra, de conhecer a tua palavra, de ser moldado pela tua palavra. O que aconteceu conosco, Senhor? Deus, em nome de Jesus, nos renove nessa noite. Não adianta a gente se esconder do Senhor. A nossa intenção não é se esconder do Senhor. Se a gente quer conhecer o Senhor, a gente precisa ser transparente, porque um amigo de verdade, ele é transparente para com outro amigo. Nós queremos te pedir a tua ajuda, Senhor. Nós queremos te conhecer mais. Mas isso não é tão simples, Pai. Isso não é tão automático como a gente espera que fosse. Às vezes a gente tem que suar a camisa. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas. E isso dói, Senhor. Porque o mundo em que nós vivemos, meu Deus, tenta nos convencer completamente que investir 30 minutos em oração, a gente está perdendo tempo. Se a gente passar 1 hora conversando contigo, se deleitando na tua palavra, a gente está perdendo tempo. O celular não para de tocar, os clientes não param de chegar, os compromissos, as responsabilidades vão assumindo o controle da nossa mente, do nosso coração, gerando ansiedade, gerando aceleração, e a gente não se concentra mais. Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, porque a gente não consegue sozinhos. E o inimigo sabe, Senhor, ele sabe, que quanto menos tempo nós tivermos para andar contigo, mais fracos nós seremos, mais carnais nós seremos, mais suscetíveis ao pecado nós estaremos, mais suscetíveis a tomarmos caminhos estranhos ao teu reino nós estaremos. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, Deus. Nós podemos ser as pessoas mais bem-sucedidas da história. Mas se a gente não andar com o Senhor, se a gente não conhecer o Senhor, nós somos as pessoas mais miseráveis. E nós não queremos isso. O Senhor não quer isso de nós. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nos desarma, Senhor, porque muitas vezes a gente chega para o Senhor cheio de armaduras, cheio de discursos, de narrativas, de autojustificação. A gente chega para o Senhor numa redoma de vidro,
E o Senhor quer entrar. Às vezes, como a igreja de Laodiceia, nós colocamos o Senhor do lado de fora, e o Senhor está batendo na nossa porta: deixa eu entrar no seu casamento, deixa eu entrar na sua família, deixa eu entrar na sua empresa, deixa eu entrar na sua faculdade, deixa eu entrar no seu ministério, deixa eu entrar na sua vida. Mas o nosso coração está tão barulhento, Deus, que a gente não ouve as tuas batidas. O nosso coração está cheio de vozes, cheio de compromissos, cheio de responsabilidades. Tem que fazer isso, tem que ir ali, tem que buscar aqui, tenho que pagar isso. Oh Deus, nos desacelera. Como diz a canção: aquieta minha alma. Aquieta minha alma, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos poder ouvir o Teu Espírito Santo novamente dizendo: Abba, Pai. Abba, Pai. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos andar com o Senhor. Porque a vida só vale a pena ser vivida, Senhor, não pela quantidade de anos que a gente passa aqui na história, não pelas nossas conquistas, não pelas nossas realizações. A vida de Enoque nos mostra, nos revela que uma vida que agrada ao Senhor é uma vida que anda contigo. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.